Nesta aula, nós vamos conhecer as ferramentas de corte no Civil 3D. Ela nos oferece desde situações onde você corta segmentos não desejados, que são pequenos pedaços que sobram no seu desenho, até a criação de curvas e cantos que poderão ser utilizados em vários momentos durante o seu projeto. Primeiramente, vamos utilizar o comando trim. Para isso, vou criar alguns segmentos de linha para que a gente entenda como funciona o processo de corte através desse comando. Então, vou chamar o comando line e vou traçar algumas linhas aqui, ortogonais de preferência, ligando o orto a partir do F8. Vou utilizar o offset para criar linhas paralelas. Está aqui. E agora vou criar um objeto cortante. Então vamos dizer que a nossa linha ela não deva passar por essa linha perpendicular aqui. Então todos esses segmentos devem ser removidos. Se eu utilizo o comando delete, eu apago a linha inteira. Então como que eu vou apagar esse pedacinho aqui? De uma maneira muito simples, utilizando o comando trim. Então eu digito TR na minha linha de comando. E ele pede primeiramente os objetos cortantes. Olha aqui, Select Cutting Edges. Qual que é o objeto cortante? Este aqui. Clico nele, Enter. Agora, eu quero esse pedacinho aqui que ele desapareça, não é? Clico nele. Tá vendo que interessante? Ó, clico nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui e nesse aqui. Às vezes, quando você está trabalhando no Civil 3D, você corta o objeto e fica um pedacinho que é apenas um problema na hora de visualização. Logo que você corta o objeto, você perde aquele pedacinho sem problemas. Vou criar novamente aqui uma linha para ser objeto cortante para mostrar a maneira mais fácil de utilizar o trim. Trim, Enter, vou selecionar meu objeto cortante. Só que agora eu não quero excluir todos esses objetos aqui. Ao invés de clicando de um em um, eu clico, arrasto a seleção. Olha aqui só o que eu comentei, tá vendo o pedacinho de linha aqui? Ó, esse pedacinho não existe, é apenas um problema que está sendo gerado aqui pelo Civil 3D. Tá vendo? Ó, voltando aqui, seleciono todos os segmentos e eles desaparecem para mim. Em vez de clicar um por um, eu posso clicar em vários de uma vez. O próximo comando que trabalharemos é o comando fillet. O comando fillet ele serve, além de cortar, ele serve para a gente criar algum tipo de canto. Então vamos chamar o comando fillet aqui. O comando fillet ele tem um modo aqui que a gente chama de mode, que é o mode trim. E tem raio zero. Quando você tem o raio zero, significa que o canto vai ser perpendicular, gerando um ângulo reto. Então o que eu tenho que fazer? Basicamente, selecionar o primeiro objeto, selecionei aqui. E o segundo, quero criar um canto para cima aqui, ó. Vou clicar no segundo objeto. Tá vendo? Ele cortou para mim e gerou um canto reto aqui. Olha mais uma vez aquele pedacinho que eu estou mostrando aqui do trim, que está sendo mostrado na tela. E se eu continuar os comandos, ele vai desaparecer. Utilizando esse mesmo canto, eu vou mostrar para vocês o fillet quando a gente altera o raio. Então, ó, fillet. Só que agora, dentre as opções aqui, eu vou digitar R para alterar o raio. Vou colocar um raio de 5 aqui, por exemplo. Quando eu seleciono o primeiro objeto e o segundo, ele gera para nós um canto circular. Vamos dar um zoom aqui para visualizar. Ó. Notem que sumiu aquele segmentinho que estava aqui do lado. Gerei um canto circular através do comando fillet. Para finalizar essa aula, vou chamar o comando chamfer. O comando chamfer eu posso chamar digitando CHA e aparece aqui o meu chamfer, ou então selecionar aqui dentro dessa opção a opção chamfer. Olha a diferença entre o fillet e o chamfer. O fillet cria cantos arredondados, o chamfer cria cantos retos. Então vamos utilizar o comando chamfer aqui. Chamfer. Ele pede uma primeira linha. Primeira e agora a segunda linha. Antes de eu selecionar a segunda linha, eu vou mostrar para vocês. Ele vai criar um canto reto para nós. Por quê? Porque a distância 1 e a distância 2, que fazem com que a gente crie este tipo de formato aqui representado pelo chamfer, está ajustada para zero. Então, se eu selecionar a segunda linha aqui, ele funciona só para criar um canto.
Como que eu posso mudar as configurações do chamfer para gerar aquela linha em diagonal? Utilizo o comando chamfer de novo, só que agora, antes de selecionar, eu vou escolher a opção Distance, pela letra D. Ele pede a primeira distância, vou colocar aqui, por exemplo, 2, e a segunda distância, 2. E agora vou clicar na primeira linha e na segunda linha. Notem que agora o canto aqui ele é reto, ele não é arredondado como é o caso do fillet. Esses tipos de comando eles possuem muitas utilizações na hora que você for projetar algum tipo de desenho, pois você provavelmente vai ter que criar num canto de terreno, por exemplo, um canto arredondado ou um canto chanfrado. Nesta aula, nós conhecemos alguns comandos para corte e vimos que eles poderão ser muito utilizados em nossos projetos. Vimos que o trim simplesmente corta os objetos e que o comando fillet e o comando chamfer podem ser utilizados para que a gente crie cantos. O fillet para criar cantos arredondados e o chamfer para criar cantos retos.